E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, Símbolos de Futebol. Já peço de antemão que vocês deixem um like e se inscrevam para dar aquela força para o canal. E vamos ao que interessa, ao jogo histórico de ontem. Simplesmente a melhor semifinal da história da Liga dos Campeões. Antes da gente falar do jogo propriamente dito, eu queria focar um pouco na Internazionale de Milano, porque é, acho que ela surpreendeu bastante gente, hein? Surpreendeu a mim e acredito que a maioria das pessoas. Porque quando essa semifinal, os confrontos dessa semifinal foram decididos, no caso seria entre Inter e Barcelona, PSG e Arsenal, todos apostavam que o Barcelona fosse passar da Inter. Por ter estrelas no time, coisa que a Inter não tem. A Inter tem um bom time, mas isso o Barcelona também tem e eu acho que na opinião de muitos, inclusive na minha, um time até ligeiramente melhor. Mas, além disso, o Barcelona ele ainda tem as estrelas, como o Yamal e o Rafinha, que são, sim, caras diferenciados. Que, principalmente o Yamal, jovem espanhol aí que realmente promete fazer muita história ainda no futebol. Então, acredito que 80% das pessoas apostariam no Barcelona. Mas a Inter, que óbvio não é de se jogar fora, um time com camisa muito pesada e com história na Liga dos Campeões, acabou passando. Mas, por mais pesada que seja a camisa da Inter, o Barcelona também tem, né? Então, foi sim, acho que podemos dizer que foi em certo aspecto, uma surpresa. Não digo que foi, nossa, aquela surpresa. Não, havia uma certa chance sim da Inter passar, como passou de fato. Mas o que eu quero dizer é que o Barcelona, ele era o favorito. Apenas isso. E a Inter surpreendeu. E ela surpreendeu não só pelo placar em si mesmo, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, mas pelo seu comportamento em campo. Porque na primeira semifinal, não sei se vocês se lembram, a Inter abriu 2-0. Depois o Barcelona foi lá e buscou um empate, 2-2. Quando o Barcelona empatou aquele jogo, né, 2-2, eu pensei, e acho que muitos de vocês também pensaram, que já tinha acabado para a Inter. Falei, bom, agora o Barcelona acordou, agora o Barcelona vai jogar bola, vai virar esse jogo. E se bobear, faz uns 4-2. Mas a Inter, ela consegue se reestabelecer, o que não é fácil. Imagina seu time ganhando de 2-0 e depois leva um empate. De um time que, em teoria, é melhor que o seu. Isso é um balde de água fria e mexe muito com o psicológico dos jogadores. Então eu achei que a Inter iria se desestabilizar totalmente e o Barcelona ia começar a empurrar a bola para a rede. Coisa que não aconteceu. Pelo contrário, a Inter ela se estabilizou, tomou o empate, tomou um banho de água fria, mas manteve a calma, acabou fazendo o terceiro gol. Depois o Barcelona buscou o um empate, 3-3. E assim terminou o jogo da semana passada, né, com uma boa vantagem aí para a Inter levar para San Siro. Isso já foi, vamos dizer assim, um comportamento da Inter dentro de campo que já me surpreendeu. Geralmente, principalmente no futebol europeu, quando um time, vamos pegar aqui, por exemplo, o time A contra o time B. O time A, no papel, ele é um pouco melhor que o time B. Mas o time B sai na frente, com 2 gols, 2-0. Mas depois, o time A consegue o empate. O que acontece? Qual é a lógica que todo mundo espera? Que o time A agora domine o jogo e vire o jogo. E controle a partida e saia vitorioso. É isso que a gente espera quando a gente assiste futebol europeu, porque geralmente é isso que acontece. Eu já vi isso acontecer várias vezes, principalmente quando o outro time, né, é o Real Madrid. O Real Madrid já fez várias viradas históricas, mas o Barcelona também. E não só o Barcelona, né, mas outros. Barcelona, o Real Madrid, mas outras equipes. Contudo, não foi o que aconteceu dessa vez. A Inter ela toma um empate. Eu achei que o Barcelona fosse virar, mas a Inter ela consegue segurar a barra, faz o terceiro gol e depois o Barcelona empata. Então, né, basicamente, como não tem gol fora de casa, a Inter consegue levar para casa dela um jogo empatado, o que era muito bom para ela, porque todo mundo esperava que a Inter fosse perder aí por pelo menos um gol de diferença, um ou mais gol de diferença.
Aí a Inter chega e faz 2-0 ontem, agora falando do jogo de ontem, a volta, faz 2-0. E acontece a mesma coisa, o Barcelona ele empata o jogo e depois vira. Cara, quando o Barcelona virou o jogo, eu falei, bom, agora já era. O Barcelona vai para a final agora. Virou o jogo para cima da Inter, capaz de fazer o 4-2. A Inter, de forma assim épica, consegue empatar. Acho que nos acréscimos já estava nos acréscimos. Se não nos acréscimos, já estava quase indo para os acréscimos do segundo tempo. E a Inter consegue empatar, cara. Sabe, foi uma coisa assim, absoluto cinema. É uma coisa surreal, porque a Inter ela começa jogando muito bem, faz 2-0, dá uma desligada, o Barcelona empata, vira, a Inter volta a se ligar no jogo, a se estabelecer, a se reestabelecer e busca o empate. E na prorrogação consegue a virada. Então são um jogo aí com duas viradas. Barcelona virou primeiro, depois a Inter, que sacramentou a sua vaga na final. Realmente, assim, é um jogo, assim, aquele jogo de cinema, né? Parece filme de Hollywood. Foi realmente, assim, quem assistiu o jogo realmente tem que agradecer. Obrigado, futebol. Porque foi um puta jogaço, um jogo digno de uma Champions League. Espero que o jogo de hoje entre PSG e Arsenal seja tão bom quanto. O que vai ser um pouco difícil, né? Mas, quem sabe. E agora sim, vamos falar aqui dos destaques do jogo. Bom, além, é claro, do Marcos Thuram, do Dumfries e outros jogadores da Inter, para mim, o grande nome é o Sommer, o goleiro da Inter, o goleiro suíço da Inter. Cara, o que o Sommer, apesar dele ter tomado 3 gols ontem, mas o que o Sommer salvou a Inter é uma coisa assim absurda. O Sommer, pra mim, foi o grande homem da partida ontem. Mesmo ele não sendo assim, óbvio, né, pelo fato dele ser goleiro, não ser os autores dos gols, mas o que ele salvou, cada defesa épica que ele fez, aquela defesa em que o cara cruza na área já, cruza não, né, dá um passe rasteiro na área, aquele lance clássico, né, o cara dá um passe rasteiro na área e o gol todo aberto, o Sommer ele consegue se recuperar e consegue fazer a defesa, meu, aquilo foi uma coisa assim absurda, foi assim, se não a defesa do ano, uma das. Algo realmente assim de se admirar e de aplaudir de pé. Da mesma forma como o Navas é o cara do PSG. Navas, vai. Tô ficando louco aqui. O Donnarumma no PSG, que tem feito grandes partidas e o grande responsável pelo PSG provavelmente ir para a final. Nada está ganhando ainda, né? Mas o PSG está com uma boa vantagem. Ganhou de 1-0 fora de casa. Se a gente for ver a lógica, vai ser Inter e PSG. Mas é aquela história, né? Pela lógica também eu tava apostando no Barcelona, mas deu Inter. Então hoje pode acontecer algo nesse sentido também. E acabar dando Arsenal. Mas eu acho que o PSG passa. E, em grandes partes, é o Donnarumma o responsável. Então, assim, os goleiros, para mim, são os grandes protagonistas, porque o que eles têm salvado o time é de aplaudir de pé, cara. Pelo amor de Deus. O Summer, para mim, cara, é épico, épico. Não tem muito o que falar. Bom, pessoal, eu acho que era mais isso que eu queria falar. Não vou me alongar muito, né? Igual eu faço nos vídeos sobre o São Paulo, que eu gosto de analisar mais de forma mais profunda. Aqui é uma coisa mais para descontrair, uma coisa mais. Comentários mais superficiais mesmo, apenas para deixar minha opinião sobre o jogo e para, né, descontrair mesmo. Não é algo assim tão sério quanto eu comento o jogo do São Paulo, que daí eu quero analisar alguns pontos mais profundos e eu gosto, né, de realmente entender o que está acontecendo com o time. Mas é isso, pessoal. Vamos assistir então mais a um grande jogo hoje da Champions e amanhã eu volto com um vídeo analisando, fazendo um resumo, uma análise do jogo entre Arsenal e PSG. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Por favor, curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito. E até a próxima. Valeu, falou.